Olá, pessoal, tudo bem com todos vocês? Professora Angélica está aqui no canal do Vale Concurso agora. Você aí do outro lado, estamos em ritmo de Copa, né? Com o uniforme lindo do Vale Concursos aí. E é isso, né? Vamos aí, então, chegando. Você que está chegando aí agora, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no canal do Vale. Sempre gosto de abrir os nossos encontros aqui, te dando boas-vindas. É você que está inscrito aqui no nosso canal. Mais uma vez estamos aqui com destino à aprovação, né, nos concursos públicos aí, em nome de Jesus, né? A professora Angélica está aqui com você. E é isso, viu? Estamos então iniciando mais um encontro de língua portuguesa totalmente free para te auxiliar com destino à sua aprovação. É isso mesmo, tá? Então, fique à vontade aqui no canal do Vale Concursos. Vamos que vamos. Hoje nós temos um aulão de questões aqui. Ah, muito bacana para te ajudar aí. Você é que vai fazer aí provas da banca examinadora IDECAM. Estamos aqui com um bloco de questões para resolver em conteúdo hoje aqui no canal do Vale Concurso para você. Então, professora Angélica no comando, você aí do outro lado, mais uma vez, muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá? E é isso, olha aí. Vamos já então conversar sobre a primeira questão que a gente tem aqui na banca IDECAM. Lembrando o seguinte, olha. Você que vai fazer os concursos aí dessa banca examinadora, saiba o seguinte: todas as questões que a prof está trazendo para você aqui hoje são questões atualizadas. Visualizou aí o ano? Olha só, 2000 e aqui, ó, atualizada para você, tá? São questões atualizadas da banca examinadora para você poder praticar juntamente comigo aqui. E é isso, tá? Vamos conversar, vamos entender um pouquinho, porque eu costumo dizer o seguinte: é tão importante, tão bacana, quando você vai fazer uma prova, é que você já conhece ali o perfil, você já está sabendo, ciente de como a banca examinadora pode cobrar as questões. Eu acho tão bacana isso, sabe por quê? Porque tem muita gente que não importa. Ah, eu não importo não fazer ter esse entendimento da banca examinadora. Ah, eu não me preocupo. Pois é, tem gente que ainda pensa assim, você acredita? Bem, né? No cenário dos concursos públicos, uma prova, um sonho aí na mão, vamos dizer assim, e não preocupa com como a banca vai cobrar. Então, é muito bom quando você tem esse feedback, quando você tem essa instrução. Ó, a banca vai cobrar dessa forma, então, né, vamos visualizar aqui como a banca cobra, se tem alguma pegadinha, se não tem, para a gente poder conseguir fazer acontecer. Então, você que está aqui no canal do Vale Concurso comigo, pode ficar à vontade, tá? Para poder colocar no chat aqui o gabarito, quiser comentar, tá? A professora Angélica não tá com o chat aberto aqui para acompanhar, mas vamos trocando figurinhas, você e os demais, né, que se encontram aqui juntamente com você, porque eu digo o seguinte: é quando nós estamos estudando, no cenário estudo, o cenário estudo é o cenário de a gente errar ou acertar. Então, não tenha receio de colocar o gabarito aqui no chat. Ah, errei o gabarito. Poxa vida, fiquei com vergonha. Eu sou muito vergonhosa, tá? Eu sou muito vergonhosa, eu falo isso mesmo. Tenho muita vergonha. Mas eu vou dizer para você uma coisa: não sinta vergonha aqui. Igual eu falei, né? No decorrer do estudo, da preparação, você pode errar ou acertar. Melhor que você acerte, né? Agora, lá na prova que você não pode errar de jeito nenhum. Fechou? Então, errando ou acertando, vamos tentar. Nós precisamos tentar, não é verdade? Nós estamos aqui para isso, tá? Erros entre erros e acertos, nós vamos fazer mais um aulão aí de questões aqui com destino à aprovação de acordo com a banca examinadora IDECAM, tá? Então, olha só, lembrando também, eu já falei aqui, não é só, é para a Polícia Militar do fulano de tal, do Espírito Santo, é para a polícia da China. Não, tá? É para qualquer concurso público. Nós estamos falando da banca examinadora IDECAM. Então, qualquer concurso público que você vier a fazer, nós estamos conversando sobre o índice de questões, né, tratando aqui a vertente IDECAM, independente do concurso público. Ok? Então, olha o que a gente tem aí, ó. Questão de número 1 para nós. Vamos lá, então. Considere o enunciado a seguir. Olha o que nós temos aqui. Esperamos sinceramente que todos os relatórios sejam finalizados para que a reunião ocorra conforme planejado. Beleza. Já que o prazo final termina amanhã. Tá. O que acontece aqui? Assinale a alternativa que analisa corretamente a hierarquia e o valor sintático das orações destacadas. Olha só, das orações destacadas
conforme nomenclatura gramatical brasileira, né? A NGB, olha só. Então, vamos ver o que que nós temos aqui nas alternativas. Presta atenção nas alternativas agora. Olha só. O termo que todos, ó, analisa corretamente. Tem que prestar atenção nisso aqui, hein? De acordo com o que está ali no enunciado. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. O termo que todos os relatórios sejam finalizados, beleza. Que todos os relatórios sejam finalizados. Tá lá em cima, na primeira linha, né? Beleza. Exerce função de sujeito, olha só, da oração principal, olha aí. Classificando-se como subordinada, substantiva, subjetiva. Então, esperamos sinceramente, né, que todos os relatórios, esse pedacinho, que todos os relatórios sejam finalizados. Está dizendo aí que exerce a função de sujeito da oração principal, que é esperamos sinceramente, e tem aí classificando-se como subordinada substantiva subjetiva, porque tá pedindo o quê? Valor sintático das orações, né? Beleza. Então vamos lá agora. Letra B. O período é composto exclusivamente por coordenação, né? Esse período todo aí que está destacado é composto, tá dizendo que é composto exclusivamente por coordenação, visto que as conjunções que, para que, já que ligam orações independentes e com sentido completo. Será? E aí? Beleza. A oração introduzida por já que possui valor de consequência, olha só, né? Já que consequência, indicando o resultado inevitável do término do prazo sobre a finalização dos relatórios. Ok? A estrutura conforme planejado configura, né, essa estrutura aqui, beleza? Configura uma oração subordinada adverbial causal, olha só aqui, pois indica o motivo pelo qual a reunião deve acontecer, ou seja, deve ocorrer, tá? Letra E, agora vamos lá. A primeira oração destacada é uma subordinada substantivo objetivo direta, essa primeira oração, que todos os relatórios sejam finalizados, tá? Completando o sentido do verbo esperar, esperamos que, enquanto a segunda exprime uma circunstância de finalidade. Então, a primeira oração é essa aqui, né? Beleza? E a segunda é essa aqui. E aí, o que que nós temos aqui como alternativa correta para essa questão? Hein? A, B, C, D ou E. Lembra do seguinte, olha, banco examinador e decano pode trazer ali, né, contextos em que nós teremos 5 alternativas em cenário de prova, ou também questões, contextos em que nós teremos 4 alternativas de prova. É muito flexível, tá? Ah, professora, mas é uma banca que só fez 5 alternativas. Ok, pode ser que ela faça um futuro sertão com 4 alternativas. Mas estamos aqui vendo o cenário IDECAM, no sentido geral da banca examinadora, tá? Então, vamos ver o que a gente tem como resposta aqui para a gente poder gabaritar? Vamos ver. Olha só o que a gente tem como resposta. Olha aí. Opa, cadê? Vamos lá. Cadê? Aí, olha. Letra E. Olha aí. Pulei aí, coloquei a propaganda, mas vamos lá. Letra E. Olha só o que a gente tem aí. Esperamos sinceramente que todos os relatórios sejam finalizados. Olha só, professor, por que a letra E aí é a alternativa que nós temos ali corretamente, uma análise correta desse contexto aí? Porque, olha só, nós temos aqui, ó, esperamos, que é o verbo. Olha aí, esperamos sinceramente, né? Nós, que é o sujeito oculto que está aqui, esperamos o quê? Que todos os relatórios sejam finalizados. Isso aqui que você está vendo, olha, esperamos sinceramente, é uma oração principal. O sujeito aqui está oculto, teve sujeito, tá? Então, você parou aqui no verbo esperamos e perguntou, esperamos o quê? Olha só, e teve resposta, ó, que todos os relatórios sejam finalizados. Olha aí, tá vendo? Então, essa segunda oração aqui, ela tem que ser classificada como subordinada, substantiva, objetiva direta. Tá vendo como é que é? Pois é, estude as orações subordinadas substantivas
porque elas retomam termos do período simples, né? Objeto direto, objeto indireto, sujeito, predicativo do sujeito, aposto, complemento nominal. Então, estude isso, tá? Por quê? Porque as orações subordinadas substantivas vão tratar justamente desses termos do período simples enquanto oração lá no período composto. Então, você tem aqui uma oração subordinada, classificada como substantivo, porque exerce função de objeto direto, exercendo função de objeto direto, tá? Então, beleza. E a segunda, né, da forma como foi bem explícita aí na alternativa, a segunda aqui, ela exprime uma circunstância de finalidade. Porque olha o para quê, tá vendo? Para quê? Para quê é uma locução conjuntiva que expressa finalidade. Tá vendo? Então, que todos os relatórios sejam finalizados. Para quê? Para que a reunião ocorra conforme planejado. Tá vendo? Então, nós temos isso aí certíssimo, de forma corretíssima. E olha aí a banca examinadora trazendo para você o quê? O domínio dos conectivos, introduzindo orações, o domínio das orações, sejam elas subordinadas, né? Substantivas, adverbiais, igual para que a reunião ocorra conforme planejado. É uma subordinada adverbial que indica finalidade, né? Adverbial final. Então, tem-se aí um quesito, uma questão onde você tem que parar, você vai ter que parar, você vai ter que analisar, você vai ter que ver direitinho, porque você tem duas situações de orações aí, os conectivos que introduz classificação delas e marcar a alternativa correta. Então, ó, vamos estudar porque depois não adianta reclamar não, beleza? Pois é. Vamos lá, mais uma questão aí pra gente. Olha, questão de número 2. Vamos lá então. Olha só. O que é a questão de número 2 da banca IDECAM, né? Traz aí pra gente cenário de prova. Lembrando, a prof tá aqui com você corrigindo questões da banca examinadora. Nós já estamos careca de saber isso, nós já estamos careca de saber, né? Pois é. Todas essas questões aí desse primeiro bloco, até a gente mudar o órgão, tá vendo? Mesmo o órgão na questão de número 1 também está aqui na questão de número 2. Então, vamos ver o que essa prova, né? A banca trouxe aí para esse órgão. É mais uma questão de gramática aí. Vamos ver direitinho. Ah, professora, mas eu não vou fazer prova desse órgão. Ok, mas a sua prova, a banca examinadora dela é IDECAM. Então, tem que praticar questões da mesma forma. Entendeu? Então, vamos lá, então. Olha só o que a gente tem aqui. Considere o parágrafo a seguir. Olha só, vamos ver então o que a gente tem. A empresa faliu na semana passada. Olha só. Os funcionários que se esforçavam muito agora vão para casa. A situação é difícil, pois não há mais recursos. Eu sei que eles foram corajosos, mas a nova gestão não proveu a solução a tempo. A loja coloriu as vitrines para o liquidado, mas o medo de falir permanece. À luz da morfologia verbal, especialmente no que se refere à classificação dos verbos defectivos e anômalos, assinale a alternativa correta. Bom, a banca já disse para você o que ela quer, né? Análise de verbos defectivos e anômalos que estão presentes nesse enunciado. Olha só, então vamos ver o que a gente tem aqui, tá? Na letra A diz o seguinte, vamos observar então, a letra A diz o seguinte, olha só. Os verbos ir e ser, olha só, são classificados como defectivos, olha aí, pois sua irregularidade se limita à supressão de algumas formas no presente do indicativo, olha só. Então, ir e ser são classificados como defectivos, olha aí, pois sua irregularidade se limita à supressão de algumas formas no presente do indicativo. Beleza. Letra engasguei, ó. Letra B. Isso que dá, né? E de parar assim para falar será, né? Será? Letra B. O texto apresenta verbos defectivos como falir, colorir, que não possuem conjugação completa em certas pessoas ou tempos, e verbos anômalos, né? Como o ir em vão e o ser em foram, que possuem radicais distintos. Então, olha o que veio aí. Tá falando que o texto apresenta verbos defectivos
como o verbo falir e colorir, apresentando aí problema, não possuem conjugação completa em todas as pessoas e em todos os tempos. E tem também verbo anômalo, verbos anômalos, como ir em vão e ser em foram, que possuem radicais distintos. E aí? Letra C, vamos lá. Todos os verbos no texto são regulares. Todos os verbos que estão ali nesse contexto são regulares, desculpa-me. Seguindo o paradigma de suas respectivas conjugações, a, er, i, sem alteração no radical. Letra D. O verbo haver, no sentido de existir, beleza, é classificado como defectivo por possuir apenas a terceira pessoa do singular, enquanto saber em sei é considerado anômalo. Então, olha só, tá dizendo na letra D, né, que o verbo haver é defectivo e que o verbo ser em sei é anômalo. Vamos lá. Letra E. As formas faliu e proveu indicam que esses verbos são abundantes, possuindo duas formas de particípio aceitas pela norma culta. Olha só que questão deliciosa de ver, né? E pede aí em relação à classificação de verbos defectivos e verbos anômalos, Então, o que nós vamos marcar como alternativa correta aqui? Uma questão boa. Sabe por que é uma questão boa? Deixa eu te explicar por quê. Eu nem vou voltar a tela para mim aqui não, tá? Por que é uma questão boa? Porque esse tipo de questão, ele mostra, a gente visualiza aqui o seguinte, às vezes a gente vai tão bitolado para a prova, aí eu preciso saber tempos e modos verbais, meu Deus, eu preciso saber vozes verbais, Jesus tem misericórdia, eu preciso saber ali, vozes verbais, ativa, passiva, reflexiva, meu Deus, o modo indicativo faz isso, o modo subjuntivo faz isso, o modo imperativo faz isso, a banca vem, brinca com você e faz com você o que ela fez nessa questão. Ela te pede só verbos defectivos e anômalos. E aí, se você não sabe verbos defectivos e anômalos, porque essa parte lá da classificação do verbo, que nós temos na plataforma do Vale Concursos, estudando bonitinho lá isso aí também, estudamos isso lá no assunto do verbo, né, no assunto verbos, lá na morfologia, aí você vai lá, comeu essa parte, engoliu essa parte só, passou bem longe dela, e o que aconteceu? Ela caiu em prova para você. E aí o que acontece? Você agarra as asas, né? Bem no dito popular, né? Você escorrega igual quiabo ali. Então, olha só o que acontece. Cuidado, tá? Por isso que eu falo que é importante você estudar com qualidade, com dedicação, e o Vale Concurso está aqui para isso, para te ajudar aqui com destino à sua aprovação, em vários concursos, no concurso que você quiser fazer. Conte com a nossa equipe do Vale Concurso para te ajudar. Por quê? Porque essa questão aqui, se você não estudar, se você não é qualquer preparatório que vai te explicar todas as classificações do verbo. Não é qualquer preparatório que você vai ter tudo muito bem explícito. Aí lá no Vale Concurso, na plataforma, você tem tudo bonitinho lá. Não fica nada pendente, não passa nada batido para você, entendeu? Aí estamos lá diante da classificação dos verbos defectivos e anômalos. E aí? E aí que a gente vai marcar, o que que a gente marca como alternativa correta aqui? Vamos lá para a gente poder ver, ó. O que que a gente marca? Opa, deixa eu pular aqui, vamos lá. A gente marca como alternativa correta aqui, ó. Deixa eu tentar virar aqui de novo. Aí, ó. Te marca como alternativa correta. Qual alternativa? Vamos? Eita, não tá bom aqui pra ir não, tá? Vamos aqui no dedinho mesmo. Olha aí. Letra B de bola. Olha só, tá? Então, por que nós vamos marcar como alternativa correta a letra B de bola? Porque a gente sabe que verbo falir, colorir são verbos defectivos. O que são verbos defectivos? Professora Angélica, me explica para minha pessoa aqui o que é um verbo defectivo. Verbo defectivo é essa definição que você tem aqui, ó. Não possui conjugação completa em todas as pessoas e em todos os tempos. Isso é um verbo defectivo. O verbo falir é um verbo defectivo, sabe por quê? Porque você vira e fala assim, olha, fulano faliu, mês passado, por exemplo. Mas ele fala, não dá. Ele fale agora, não dá. Ele falha agora, não dá. Tá vendo como é que é? Então,
Você tem uma conjugação para o verbo falir lá no passado, mas no presente você não tem. Então, o verbo defectivo é esse tipo de verbo, que não aceita ser conjugado em todas as pessoas e em todos os tempos. Há defeito na conjugação, entendeu? É igual, por exemplo, o verbo abolir, né? Eu aboli uma regra semana passada. Agora, eu abro olho, né? Não dá agora no presente, tá vendo? Então, esse é o defeito que os verbos defectivos têm. Não aceitam ser conjugados em todas as pessoas, muito menos em todos os tempos, tá? E o verbo anômalo, que dando continuidade à correção aqui, o verbo anômalo é aquele verbo que possui radical distinto no ato da conjugação. Por exemplo, o verbo ser, né? Até citou o verbo ser aqui. Em foram. Olha só, a forma verbal é ser. Eu vou anotar aqui, ó. A forma verbal é ser. Aí vai lá e coloca eles foram. Olha só. Tá vendo? Mudou o radical, mudou totalmente o radical. Então, o verbo anômalo é esse tipo de verbo, que quando você vai conjugar o bonito ali, há uma mudança total do radical. Tá? Cuidado para não confundir verbo anômalo, também que é uma grande pegadinha de prova, é um grande bizu de prova. Cuidado para você não confundir verbo anômalo com verbo irregular. O verbo irregular é aquele verbo que ele vai sofrer uma alteração parcial do radical, entendeu? Vai mudar ali uma letra só dentro do radical no ato da conjugação. O verbo anômalo, não, ele muda totalmente o radical. Então, isso é muito importante, tá? Muito, muito, muito importante mesmo para você, viu? Então, muito cuidado com isso aí, tá? Eu não quero que você erre jamais de jeito nenhum. Beleza? Muito bom. Vamos continuar aqui então? Vamos lá então, mais uma questão aqui na tela pra gente. Vamos ver o que a gente tem aqui, questão de número 3. Vamos lá, olha só. Considere o período a seguir. Vamos ver o que a gente tem aqui nesse período a seguir. Vamos lá. A nova política de segurança da empresa prioriza a redução de custos, o bem-estar dos funcionários e eliminar cafezinho da tarde, tá? À luz dos princípios agora de coerência textual e de paralelismo semântico, assinale a alternativa que apresenta a reescrita adequada do período, corrigindo o desvio identificado sem alterar o sentido global do enunciado. Olha, você viu uma questão de orações. Agora você acabou de visualizar uma questão de classificação dos verbos. Vai observando o que a banca trouxe nesse cenário atualizado de prova para você, tá? Agora a banca quer de você coesão e coerência, ali, coerência textual, paralelismo semântico, onde você vai ver algo reescrito sem prejuízo, tá vendo? Sem alterar o sentido global do enunciado. Então vamos observar o que nós temos por aqui. Olha só, letra A. Então tá lá escrito: a nova política de segurança da empresa prioriza a redução de custos, o bem-estar dos funcionários e eliminar cafezinho da tarde. Vamos lá na letra A. A nova política da empresa, beleza, prioriza a redução de custos, o bem-estar dos funcionários e ações administrativas diversas. Beleza. Olha lá no enunciado, volta lá de novo. A nova política de segurança da empresa prioriza a redução de custos, bem-estar funcional e eliminar o café da tarde. Tá. Letra B. A nova política de segurança da empresa prioriza reduzir custos. Tá. Promover o bem-estar dos funcionários. E eliminar o cafezinho da tarde. Letra C. A nova política de segurança da empresa prioriza a redução de custos, o bem-estar dos funcionários e a eliminação do cafezinho da tarde. Letra D. A nova política de segurança da empresa prioriza reduzir custos, o bem-estar dos funcionários e a eliminação do cafezinho da tarde. Beleza, tá. Letra E. A nova política de segurança da empresa prioriza a redução de custos, tá? O bem-estar dos funcionários e a otimização de recursos. E aí, sabe que quando nós estamos diante de uma questão dessa aqui, onde eu tenho que parar, observar, compreender a coisa ali, ver a semântica, o sentido ali direitinho e marcar a alternativa correta, eu tenho que analisar com precisão
Essa é uma questão dolorosa para muita gente. Porque a professora, porque quando eu tenho que ver a alteração de sentido, eu tenho que interpretar, eu tenho que tentar entender. Aham, é uma questão dolorosa para muita gente. Para muita gente mesmo. Porque o povo quer tudo mastigado assim. Então, hoje tem que parar, pensar, raciocinar, né? Hoje eu tenho que raciocinar, aí o povo começa a surtar. Mas não surta, não. Conta até 200, tá? Respira bonitinho aí, que vai dar certo. Vamos pro gabarito dessa questão? Espero que você, que às vezes esteja colocando o gabarito aí em algum lugar, ou que esteja aí sugerindo aí só na mente, né? Ah, colocaria aqui letra A, ah, eu colocaria letra E, ah, eu colocaria letra B, né? Ou que você está colocando aqui no chat o gabarito bonitinho, espero que você esteja acertando aqui, tá? Olha o que a gente tem como gabarito. Letra C, olha só. Sério isso, professora? Sério. Olha aí, vai reescrever corrigindo o desvio identificado sem alterar o sentido global do enunciado. A nova política de segurança da empresa, beleza. Prioriza a redução de custos, até aqui tudo bem, mesma coisa. O bem-estar dos funcionários e, porque prioriza, ó, prioriza a redução de custo, a redução, né? O bem-estar e a eliminação do cafezinho, porque eliminar o cafezinho da tarde, então se prioriza uma coisa, priorizar a outra, priorizar também o quê? A eliminação do cafezinho. O que aconteceu? Transformou um verbo em um nome, eliminar, eliminação, olha só, e modificou ali, claro, sem haver perda de sentido, sem alterar o sentido global do enunciado. Tá vendo? A banca pode brincar com você assim também. E eu espero, sabe o quê? Que você esteja totalmente preparado, preparada. Por isso que eu vou bater na tecla novamente. É muito importante você estudar, você ter um direcionamento com uma equipe que vai, de fato, te auxiliar, vai, de fato, fazer você chegar ali à sua aprovação. Entendeu? Então, assim, quando você estuda com a equipe do Vale Concurso, que nós fazemos aqui com você, né? Tanto aqui de forma free quanto na plataforma. Nós te direcionamos para que de fato você seja bem-sucedido e bem-sucedida em prova. Então, por isso nós estamos aqui nesse grande trabalho de trazer questões, corrigir, comentar com você. Por quê? Porque nós queremos fazer parte da sua aprovação. Nós queremos que lá na frente você vire e fale assim: ah, eu fui aluno do Vale Concursos. Ah, a professora Angélica me ajudou assim, 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 assim. Ah, o professor Vôlei me ajudou dessa forma. Ah, o professor Fraga me ajudou dessa forma. Ah, o professor Deni Rocha me ajudou dessa forma. Thalita de redação me ajudou dessa forma. O professor Pedro Fulmino me ajudou na informática demais. Por quê? Porque nós temos esse comprometimento com você. Então, nós estamos aqui, de certa forma, buscando diariamente trazer conhecimento para você da melhor forma possível. E nada melhor do que praticar questões da banca examinadora, quando você quer de fato conhecer o perfil dela, para você também ir bem preparado para a sua prova, tá? Então, se você quiser adquirir os produtos que o Vale Concurso tem para você, eu vou fazer a prova lá da fulana de tal, que a banca é IDECAM. Adquira o preparatório para Vale Concursos, estude com a nossa equipe, seja bem sucedido em questão de prova, em razão de prova, tá? Não perde a oportunidade, não, beleza? Nosso time está ali totalmente pronto para poder atender você, tá? Te dar todas as dicas, né? Te passar tudo, todas as informações direitinho, para você, de fato, estudar com a nossa equipe ali, ser bem sucedido em prova, beleza? Vamos lá, mais uma questão, então? Vamos ver o que a gente tem aqui? Olha só, vamos lá, mais uma questão de número 4 agora, vamos ver. Olha aí, continuamos ainda corrigindo a prova do PROCON do Rio de Janeiro, você viu aí, né? Pois é, então vamos lá. Considere o período a seguir. Extraído da decisão judicial. Olha só. O juízo, ao analisar a petição, não se convenceu da urgência alegada, determinando a postergação da análise. Beleza. Agora tá pedindo. À luz da sintaxe do período composto e da classificação das orações subordinadas na língua portuguesa. Olha o que pediu. Período composto. Orações. Assinale a alternativa que identifica corretamente a função sintática do segmento destacado.
O segmento destacado é esse, ó, ao analisar a petição. Beleza. Dentro desse período composto, dentro dessa pegada das orações, a banca te pediu exclusivamente a expressão destacada. Ao analisar a petição. Vamos ver o que a gente tem aqui? Corretamente, né? Oração subordinada. Então, ao analisar a petição, é uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Por caracterizar o substantivo juízo e restringir-lhe o sentido. A oração subordinada na letra B, substantivo objetiva direta, por completar o sentido do verbo convenceu-se. Letra C. Oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo, por indicar circunstância de tempo, em relação à oração principal, sem conjunção subordinativa explícita. Vamos ver. Oração subordinada adverbial causal reduzida do infinitivo. Olha aí, oração, olha a letra C. Oração subordinada adverbial temporal reduzida do infinitivo, indicando circunstância de tempo em relação à oração principal sem conjunção subordinada explícita. Oração subordinada na letra D, adverbial causal reduzida do infinitivo, por expressar a causa do convencimento do juízo. Oração coordenada sindética temporal, ligada à oração principal por relação de simultaneidade. Eu adoro isso, sabe por quê? Quando você sabe um assunto de língua portuguesa, você vai de fato, ali diante de uma questão, ela pode ser enorme, ela pode ser gigantesca, que quando você estuda com preparatório de qualidade, você vai ali, você já começa a ver. Não existe oração coordenada sindética temporal. Você que é aluno do Vale Concurso já vai eliminar isso aqui, ó. Essa alternativa essa já elimina. Você sofre menos, entendeu? Pois é. Aí existe a oração subordinada adjetiva restritiva, existe a subordinada substantiva objetiva direta, existe a que tem na letra C e a que tem na letra D. Mas oração coordenada, sindética, temporal, não existe. Então, você já vai ali assim, ó, isso daqui eu não consigo matar, entendeu? Já consegue eliminar. Isso é concurseiro, isso é raiz, isso é concurseiro de verdade. Vai eliminando ali as coisas, não é verdade? Então, olha só, vamos ver o que a gente tem aqui, então, como alternativa correta? Olha aí, vamos ver aqui direitinho o que a gente tem como alternativa correta. Olha só, cadê? Ah, opa, não foi não? Ai, não foi não, bonitinho? Ah, não trouxe aqui a alternativa correta não, mas vou colocar aqui para você agora. Agora, eu vou marcar a alternativa correta aqui agora. Ao analisar a petição, oração subordinada adverbial temporal reduzida do infinitivo, olha só, porque tem analisar, tá? Por indicar circunstância de tempo em relação à oração principal. Olha aí a resposta. Sem conjunção subordinativa explícita. Ao analisar, toda vez que você tem uma oração subordinada reduzida, ou melhor, uma oração reduzida, a conjunção não vai aparecer. A locução conjuntiva não vai aparecer, porque a oração está reduzida. Quando você tem essa oração reduzida, seja ela do infinitivo, do gerúndio ou do particípio, tá? A conjunção vai sumir e o verbo vai se transformar em forma nominal, do infinitivo, do gerúndio ou do particípio. Aí você vai analisar, Igual, ao analisar a petição, por que ela é uma subordinada adverbial temporal? Porque se eu transpôsse ela para a forma reduzida, ia ficar assim, ó, depois que analisou a petição, tá vendo? E depois que é uma circunstância de tempo. Então, eu tenho aí a classificação certíssima do pedacinho, do trecho destacado, que é uma oração subordinada adverbial temporal sem conjunção explícita. Reduzida do infinitivo ainda, sem conjunção explícita. Fechou? Pois é, estude as orações. Você prestou atenção que nós tivemos 2 questões de orações aqui, certo? Até agora, desenvolvemos 4 questões apenas. Então, nós tivemos 2 questões de orações. Oração, análise sintática, É questão de prova para você, tá? Então, muito cuidado com isso. Beleza? Beleza, prof. Vamos caminhar? Vamos mais uma? Olha aí. Questão de número 5 agora.
Vamos ver o que a gente tem aqui na questão de número 5, ainda lá na prova do PROCON. Olha só o que a gente tem. Considerando a organização, olha só, argumentativa do texto, a progressão entre os parágrafos e a função dos conectivos como operadores de orientação do sentido, marque a opção que identifica corretamente, olha só, o valor semântico argumentativo do conectivo, portanto. Olha aí, empregado no último parágrafo. Tá dizendo tudo isso aí, olha. Considerando a organização argumentativa, a progressão lógica dos parágrafos. O que te pediu? Classificação do conectivo, portanto. Trouxe texto aqui para você? Não trouxe. Você viu um texto lá na prova. Claro, né? A pessoa que fez essa prova visualizou um texto lá. Mas ela precisava do texto para resolver? Não. Pois é, porque o conectivo está ali para ela. Quando ela sabe conectivo, ela vai gabaritar a questão mesmo sem voltar ao texto. Sem precisar voltar ao texto, ela vai conseguir gabaritar a questão. Então, quando ela bate o olho no conectivo, portanto, olha lá o que ela vai marcar como alternativa correta. Olha só. Conclusão. Olha aí, tá vendo? Por quê? Porque a palavrinha, portanto, ela vai indicar uma conclusão. Logo ou portanto. Uma das duas. Então, uma vez que você vai lá, que você estuda os conectivos, que você visualiza a classificação deles, tá ali, ó, de graça. De graça. Não demorava nem 30 segundos para resolver essa questão. De graça. Portanto, conclusivo. Olha só. Logo, portanto, conclusivo. A redação pede esses dois argumentos, esses dois conectivos lá no início do parágrafo da conclusão. Então, leva aí para sua prova. Olha, a professora Angélica me mostrou uma questão lá, classificando a conjunção, portanto, ela é uma conjunção conclusiva. Vai mudar de classificação? Não vai. Ela sempre será uma conjunção conclusiva. Ok? Ok, prof. Beleza, vamos mandar ver então que nós temos mais uma questão pela frente, olha só. Mas antes da gente conversar sobre questões, vou trazer aqui, né, corrigir mais questões, quero falar com vocês, ritmo de Copa, vocês viram aí que bonita a tela, bonita, né? A tela aí, pois é, em ritmo de Copa, né? Mais uma vez eu estou aqui uniformizada, né? Olha que gracinha aí, ó, bonitinha aí, uniforme novo, a patrão, né, patrão aí disponibilizou aí para nós o uniforme novo, olha aí que legal. Então, em ritmo de Copa, quer dizer para você o seguinte, olha só, você que quer estudar com qualidade, né, gabaritar as provas aí, ser bem sucedido em todas as disciplinas, estude com o Vale Concurso, tá? Aqui é o Vale da Aprovação, aqui a gente não brinca com a sua aprovação de jeito nenhum, beleza? É só você entrar em contato aí com o nosso time, já falei, né? E garantir aí o seu preparatório, estudar com competência e, enfim, ser bem sucedido em prova. Vamos lá, então? Olha só, pois é, nosso time está todo disponível para te atender da melhor forma possível, ok? Então, vamos lá, olha aí, questão de número 6 agora. O que nós vamos visualizar aqui, né, dentro dessa disciplina linda com relação a assunto de prova? Olha só, mudou agora a prova, olha aqui, ó, mudou o órgão, olha só, mudou aí o órgão. Vamos ver o que a gente tem aqui. No trecho, mudou o órgão e mudou o número de alternativas, olha só, 4 alternativas agora apenas, né? Então, vamos lá, já sabe, a BOC-DECAN, ela pode ter provas com 5 alternativas ou com 4 alternativas. Você tem que ler o edital, tá? Prestar atenção como vem descrito lá no edital. Fechou? Fechou, prof. Vamos lá, então. No trecho, um homem de cerca de 20 anos que foi exposto a temperaturas de pelo menos 510 graus e resfriado imediatamente. A ausência do sinal indicativo de crase, olha aí a crase acontecendo em cenário de prova, tá? Em exposto a temperaturas. Justifica-se pelo uso do termo temperaturas em sentido genérico, sem a presença do artigo definido feminino. Bom, trouxe uma questão de crase, do não uso do acento grave no A, antes da palavra temperaturas, porque ela é um substantivo feminino e já aconteceu no plural aí. Beleza. Aí está dizendo, com base nas normas de regência e no uso da crase, marque a opção.
em que o sinal da crase, indicativo de crase, foi empregado em plena conformidade. Então, o que acontece? Olha o que a banca fez com você. Ela trouxe um exemplo, ela falou do assunto crase, ela falou por que não aconteceu o acento grave no A. Agora, ela quer de você o quê? Uma alternativa que contenha, o quê? O acento grave no A ali, indicando crase corretamente. Olha só. Tá vendo? Aí você lê um enunciado desse, você já fica doida aí, né? Ó, deixa eu te falar um negócio. Você que não está inscrito no canal do Vale Concurso, inscreva, tá? Aperte o sininho das notificações, porque vai rolar muita coisa boa aqui. Rola, né? Toda semana, muita coisa bacana aí para te auxiliar. Não só em língua portuguesa, mas em todas as outras disciplinas. Então, fique ligado. Não deixe de estar inscrito no nosso canal e apertar o sininho das notificações. Bom, buguei mais ainda a sua ideia, né? Essa era a pegada. Aí você se desconcentrou e vai acertar a questão do mesmo jeito. Então, vamos lá. Olha só. Letra A. Devido à erupção, aí ó, ficaram expostas a condições, beleza. Os pesquisadores submeteram os fragmentos do crânio a temperaturas elevadíssimas, beleza. A preservação dos neurônios deveu-se à proteção oferecida pela estrutura óssea durante a erupção do vulcão Vesúvio, O acesso a informações detalhadas sobre a vítima de Pompeia permitiu que os cientistas fizessem novas descobertas. E aí, né? Onde nós temos um acento grave no A, denotando o crase de forma correta, não é assim? Empregado em plena conformidade com a norma culta. A, B, C ou D? Vamos ver aqui? Olha o que a gente tem, ó. Olha só. Opa, cadê? Vamos voltar. Aqui, ó. Letra C, olha só. Letra C, nós temos aí, ó, C de casa. A preservação dos neurônios deveu-se a quê? A proteção, muito bem. Substantivo feminino no singular, né? Regido ali pelo verbo deveu a quê? A proteção, né? Pois é, então tá tudo bonitinho aqui. Então, pediu ali a regência do verbo deveu, exigiu aqui um complemento com preposição. Esse complemento é uma palavra feminina, então tem que acontecer o acento grave no A. Deveu a quê? A proteção. Tá vendo? Parei no verbo, perguntei a quê, né? Ou a quem. Tive resposta com palavra feminina no singular, crase obrigatória. Fechado? Fechado. Então, estude crase, tá? Estude o conteúdo da crase, porque você já sabe que a banca examinadora trouxe essa questão, essa pegada em cenário atualizado dela, tá? Vai deixar passar batido? Não vai. Não vai de jeito nenhum, né? Então, muito bom. Então, é isso aí, tá? E vamos embora, porque a gente precisa gabaritar mais questões aqui hoje. Olha só. Questão de número 7 agora. Olha o que a gente tem aqui. A morfologia, olha aí, é um reteté todo. Fala que a morfologia estuda a forma e a classificação das palavras. E tarará, 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 tarará. Aí vem, olha só. Analise os termos destacados no trecho abaixo e indique a alternativa que classifica corretamente a classe gramatical de cada um deles. Olha aí, vamos lá. Aí nós temos: o calor matou as pessoas quase instantaneamente, mas passou rápido demais para destruir os corpos por completo. Beleza. A súbita contração dos músculos deixou as vítimas rígidas, olha aí, e seus corpos, cobertos por cinzas, tiveram a forma preservada mesmo após a decomposição, tá? E aí te pede, né, os termos destacados, classificado corretamente, respectivamente ali também, tá? Então vai. O que é instantaneamente? Será que é advérbio, né? Advérbio, adjetivo ou advérbio? O que é rápido? Qual é a classificação morfológica de rápido, né? É advérbio, adjetivo ou substantivo? E a palavra rígidas? Adjetivo, substantivo, advérbio. E aí? O que a gente tem? O adjetivo. A, B, C ou D? Lembrando, classes gramaticais é assunto de prova para você também. Você viu que a banca IDECAM, ela pode fazer exatamente o que ela fez nessas duas provas aqui, ó. Em uma prova, ela pode ser bem restrita e pedir, por exemplo, verbo, igual ela fez na prova do PROCON,
do Rio de Janeiro, que é a primeira prova que a gente fez aqui até agora, algumas questões dela. Ela trouxe verbo em específico. Como ela também pode fazer o que aqui agora? Trazer classes misturadas em um cenário que não é tão difícil, para você poder observar palavras destacadas e as suas classes respectivamente. E aí? Como nós vamos gabaritar isso aqui? Qual alternativa nós vamos marcar aqui? Vamos ver o que nós temos aí como alternativa correta? Olha aí, letra A. Advérbio, advérbio e adjetivo. Vamos analisar. Primeira coisa para facilitar a sua vida, ó. Toda palavra terminada em mente é um advérbio. Fechou. Então, vou ficar com a letra A, vou ficar com a letra A, vou eliminar a letra B. Olha só, aí fico aí entre A, C e D. Beleza. Então, toda palavra que termina em mente, ó, mente, é um advérbio. Já coloca isso aí na sua cabeça. Fechou? Fechou. Agora vou. Mas passou como? Olha só, passou como? Toda vez que eu pergunto como e tenho resposta, é um advérbio de modo. Então, eu tenho aqui, ó, advérbio. Então, já deletei as outras alternativas. Tá vendo como? Rápido. Tá vendo? Passou rápido. Como é que passou? Rápido. Tá vendo? Beleza. Aí, agora eu tenho rígidas. Rígidas aqui é o quê? É uma classe, uma qualidade, uma característica de qual substantivo? Vítimas. Olha aí, tá vendo? 3 classes que não são difíceis em cenário de prova, mas é uma questão que exige de você mais de uma classe. Então, a gente tem que saber, tem que estar preparados para isso. Fechou? Fechou, prof. Vamos ver mais uma outra questão aí. Questão de número 8 agora. Vamos lá nessa questão de número 8 aqui para a gente poder dialogar um pouquinho sobre ela. Olha aí. Considerando a necessidade de manter a correlação entre tempos e modos verbais nas construções do período composto, olha só agora. Correlação entre tempos e modos verbais nas construções do período composto. A banca trouxe 2 coisas numa questão, né? Marque a opção que apresenta uma reescrita do último período do texto, que mantém a correlação gramatical, lógica e a articulação lógica das orações. Então, olha só, trouxe uma reescrita do último período do texto, que mantém a correção gramatical e articulação lógica. Bom, eu consigo ler tudo que está aqui, sem precisar voltar ao último contexto do texto, ao último parágrafo do texto. Eu só vou ver aqui se aqui tem relação lógica, olha só, tá? Então vai, ó. Desde que o crânio ajudara a proteger o órgão, olha só, ajudara a proteger o órgão. O vidro preservou estruturas que nenhum outro processo manteria. Tem correlação entre tempos e modos verbais aqui? Será que tem? Vamos lá. Caso o crânio não ajudasse a proteger o órgão, o vidro dificilmente preservaria estruturas microscópicas do cérebro. Se o crânio não tivesse ajudado a proteger o órgão, o vidro não preservara as estruturas microscópicas do cérebro. Embora o crânio ajude a proteger o órgão, o vidro só preservará as estruturas se o resfriamento acontecesse rápido. O que nós tivemos aqui? Nós tivemos um parágrafo onde nós estamos analisando ali, dentro dos contextos dele, o quê? Correlação entre tempos e modos verbais. Tá vendo? Na reescrita aí. Então, nós temos que analisar aqui onde está acontecendo a correta correlação dos tempos e modos verbais. E aí? Qual é a alternativa correta? Parece chata, mas não é não. Você vai ter que prestar atenção em quê? Olha a boca brincando com você mais uma vez, né? Em como os verbos estão. Por isso, o que eu fiz aqui que você vai fazer em cenário de prova? Destacar todas as formas verbais para você ver onde é que tem correlação. Onde que está tudo direitinho ali. Vamos ver onde está para a gente poder associar direitinho? Olha aí, letra B de bola. Olha só. Caso o crânio não ajudasse, olha aí. Se o crânio não ajudasse, o vidro preservaria. Olha só. Nós temos aqui o quê?
Tudo pretérito. Nós temos um pretérito imperfeito dentro do modo subjuntivo, trazendo uma ideia futura num futuro, o quê? Como é que fala? No futuro do pretérito, que é um futuro incerto, que é um futuro possível. Então, olha como há possibilidade, olha como há correlação verbal. Eu tive um pretérito, olha só, imperfeito, tá vendo? Olha ele aí, trazendo um efeito no futuro. Pretérito com pretérito. Pretérito imperfeito do subjuntivo no ajudasse e futuro do pretérito. Olha só. Então, teve correlação verbal. Pretérito com pretérito, dentro do modo subjuntivo. Porque o pretérito imperfeito no subjuntivo é o quê? É uma ação ali no pretérito com efeito no futuro. Como que o verbo vai ter que estar no futuro? Futuro do pretérito. Tá vendo? Tem que estudar o modo subjuntivo para poder saber fazer essas correlações. Tem que estudar o modo indicativo, tem que estudar o modo imperativo, tá? Não foge disso aí de jeito nenhum, porque tempos e modos verbais, principalmente nessa correlação, é muito importante para você em cenário de prova. Beleza? Beleza. Vamos para mais uma questão? Vamos lá. Questão de número 9 agora. Vamos ver o que a gente tem aqui nessa questão de número 9. Olha só. No texto, o autor utiliza recursos expressivos para conferir maior ênfase à plasticidade, ênfase e plasticidade à descrição dos fatos. Tá, vamos lá, né? Com base na análise das figuras de linguagem presentes no texto, marque a alternativa que identifica corretamente o recurso empregado em cada alternativa. Vamos ver onde está correto. Figuras de linguagem, professora, é uma questão de toda a prova na banca IDECAM? Nem sempre. Às vezes você vai haver um edital, você vai visualizar um edital que tem figuras de linguagem dentro do cenário de língua portuguesa, tanto quanto também você pode observar um edital que não vai trazer figuras de linguagem, que não traz figuras de linguagem. Mas se ela acontecer, nós temos que saber como a banca examinadora cobra, né? E como ela veio aí em 2026, com certeza, se o certame que você for fazer, se a prova que você, o concurso que você for fazer, tiver figuras de linguagem, pega a visão aí, fica ligado aqui, né? Em como a banca pode cobrar de você isso aqui. Olha só o que a gente tem, então. A frase. O calor matou as pessoas quase instantaneamente. Olha esse contexto aqui, né? Esse contexto exemplifica um eufemismo, pois suaviza a descrição da tragédia ocorrida em Pompeia por meio de uma linguagem direta. O título, Notícias do Subsolo, configura uma metonímia, olha só, pois substitui o local de origem das descobertas pelo conteúdo informativo que dela se extrai. A expressão chuva de detritos vulcânicos, olha só, constitui uma metáfora, tá? Uma vez que estabelece uma relação de semelhança entre a precipitação de cinzas e o fenômeno meteorológico. O trecho, cientistas dedicados a decifrar o passado se debruçam, apresenta uma hipérbole, dado que o verbo indica um exagero intencional sobre o esforço físico dos pesquisadores. Se você não souber figura de linguagem, você não vai saber resolver isso aqui. Você tem que saber o que é um eufemismo, o que é uma metonímia, o que é uma metáfora, o que é uma hipérbole. E aí nós vamos lá para o gabarito, que eu não vou ficar enchendo linguiça aqui não, porque se você não estudar isso aqui, você não vai saber. Tem que ler para poder conseguir associar. E o gabarito aí é o quê? Letra C, olha o que a gente tem aqui. Ó, a expressão chuva de detritos vulcânicos, olha só, olha aqui, constitui uma metáfora, uma vez que estabelece uma relação de semelhança entre a precipitação de cinzas e o fenômeno meteorológico. Sim, sim, existe uma chuva de detritos vulcânicos. Ah, teve uma chuva de canivete. Olha um sentido metafórico, sentido figurado. Ah, houve uma chuva de detritos vulcânicos, ou seja, caiu muitos detritos vulcânicos, né? Tinham muitos, choveu detritos vulcânicos, tá vendo? Então, nós temos aqui o quê? Uma metáfora configurada, tá? Então, muito cuidado com isso. Se teve sentido literal, tem como chover detritos vulcânicos? Não tem. Então,
Então, é porque teve muito, né? Muita coisa. Então, aconteceu ali o quê? Uma metáfora, tá? Então, muito cuidado com o que você vê. Estude as figuras de linguagem, porque elas são situações importantes de prova para você. Ok? Beleza. Vamos ver se a gente tem mais uma questãozinha aqui para a gente poder visualizar. Vamos ver? Questão de número 10. Bora lá, mais uma questão no peito. Olha aí. A gente tem aqui. Considerando as normas, ai, adoro, adoro isso aqui. Olha só, ortografia oficial. Considerando as normas de ortografia oficial e as alterações introduzidas pelo mais recente acordo ortográfico da língua portuguesa, assinale a alternativa em que todas as palavras atendem plenamente aos preceitos gramaticais vigentes. Eita, fala bonita a banca, né? Ela traz um vocabulário rebuscado. Vamos lá, então. A análise dos fósseis exige que os pesquisadores deem atenção aos sinais infra-humanos deixados pela decomposição lenta. Os arqueólogos creem que vestígios sócio-históricos podem ser preservados por fenômenos vulcânicos de caráter extremo. A matéria orgânica supracitada transformou-se em vidro, processo que mantém a ideia original de preservação microscópica. Letra D. Cientistas que reveem os detritos da bacia sedimentar buscam entender como a auto-organização da matéria ocorreu na erupção. E aí, o que está pedindo aqui? Olha só, preste muita atenção. Considerando as normas da ortografia oficial e as alterações introduzidas pelo mais recente acordo ortográfico, assinale a alternativa em que todas as palavras atendem plenamente na questão ortográfica, na questão de acentuação ou na questão somente de escrita, né? Tivemos aí o uso do hífen, ou seja, o que a banca pediu? Ortografia junto com acentuação gráfica. O que nós temos aqui para a gente poder gabaritar esse negócio é como alternativa correta. Vamos ver? Vamos lá? Olha só, vou soltar na tela já, hein? Espero que você tenha acertado aí do outro lado. Olha só. Os cientistas, olha aí, que revêem, claro, está certíssimo aqui, vai estudar as regras das palavras paroxítonas que contém dois Es, que você vai ver que isso aqui está correto, tá? Os detritos da bacia sedimentar buscam entender como a auto-organização vai estudar a primeira regra do uso do hífen que tem no material do Vale Concurso para você. Traz essa regra aqui e ela está aqui. Da matéria ocorreu na erupção. Certíssimo, tá? A alternativa D está corretíssima. Ah, professora Angélica, por que não pode ser a letra A? Aham, vamos lá então. D, já está errado. Olha só, tá vendo? Beleza. Na letra B de bola, tá? Vestígios sócio-históricos podem ser preservados por fenômenos vulcanos de caráter. Olha aí, tá faltando. É uma paroxítona terminada em R. Tem que ter acento aqui, ó. Tá vendo? Beleza. A matéria orgânica supracitada, presta atenção aqui, processo que mantém a ideia. Olha aqui, se você não sabe o supracitada, tem dúvida, né? Vem aqui no ideia. Ideia tá errado, não tem acento agudo, não é de jeito nenhum, tá? Pois é, original da preservação microscópica. Viu como é que funciona? Prepare-se para ortografia, junto com acentuação gráfica e também pontuação em cenário de prova para você, tá? É muito importante esse assunto em cenário de prova. Não somente na banca IDECAN, né? Não somente para a banca IDECAN, como nós estamos conversando aqui sobre ela hoje, mas também para todos os outros, né, certames, para todas as outras bancas examinadoras. Falamos em pontuação, falamos em acentuação gráfica, falamos em ortografia, para todas as provas, assim como falamos em interpretação e compreensão de texto, tá? Muito cuidado, viu? Não trouxemos questões de textos aqui, mas o que acontece? Não trouxemos questões de textos aqui. Por quê? Porque a gente sabe que é um cenário que está presente em todo certame, independente da banca examinadora, como eu falei com você aqui agora, né? Acabei de dizer aqui para você, mas falamos em situações gramaticais, que a gente sabe que é muito importante.
É saber a gramática, análise morfológica, a análise sintática, entender os assuntos é muito importante. Então, falando dessa importância, eu vou finalizar o encontro aqui hoje dizendo para você o seguinte: você que quer estudar com qualidade, né? Já sabe. Adquirir os nossos cursos, o nosso preparatório, ou todos os materiais, ou o material que você quiser aí. Nós temos simulados, temos apostilas, temos o nosso preparatório online, na sua vertente aí do seu concurso público. É só entrar em contato com o time do Vale Concursos, tá? E a garantir aí o produto que você deseja. Se é o seu preparatório online, se é o seu pacote simulado, se é a apostila, tá? Entre em contato conosco, nosso time tá ali para te atender com precisão e com eficiência, beleza? E é isso, né? Por que eu falo isso tudo? Porque aqui no Vale Concurso vale a pena. Vale a sua aprovação, vale a sua mudança de vida. Em ritmo de Copa, nós estamos aqui, sim, e finalizamos aí mais um encontro aqui no canal do Vale Concursos hoje. Ó, esteja inscrito no canal do Vale Concursos, tenha apertado o sininho das notificações para ficar ligado em tudo que rola aqui semanalmente para te ajudar. Totalmente free, claro, né? Ó, beijo no seu coração e até mais, se Deus quiser, viu? Tchau, tchau. Fui.